Vamos lá, galera, do primeiro ano, a nossa videoaula de hoje, certo? Hoje vamos falar sobre gráfico e imagem de uma função do segundo grau, beleza? O nosso conteúdo começa aí na página 48 do módulo de vocês. Pessoal, para a gente estudar um módulo, ou melhor, para a gente estudar o gráfico da função do segundo grau, tá? Da função quadrática, lembre que ela pode ter dois comportamentos. O gráfico é sempre uma parábola que vai ter com a cavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Quem define isso é o nosso valor de A, tá? Para A maior que zero, tenho com cavidade voltada para cima. Olha aqui. Para A maior que zero, com cavidade voltada para cima. Para A menor que zero, a concavidade tem que ser voltada para baixo. Beleza? Para que a gente possa montar esse gráfico, o gráfico da função do segundo grau, eu preciso montar uma tabela, tá? Atribuo valores para x, tenho a minha função f de x, ou se você preferir, y, e em termos disso, ao substituir os valores de x na minha função, eu encontro y e vou montar pares ordenados para aí sim colocar no meu plano cartesiano, né? Se a gente está falando de gráfico, estamos falando aí de plano cartesiano, beleza? Isso a gente já fez quando vocês foram meus alunos do nono ano, lembram disso, tá? Vocês fizeram essa tabelinha para montar o gráfico da função. Porém, já que conhecemos tudo isso, podemos montar o gráfico da função do segundo grau a partir de alguns elementos. Não precisamos calcular tudo isso. Que elementos são esses? Primeiro, tá? Dada a função do segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, observe o ponto C, tá? O ponto C, que é o termo independente da função do segundo grau, ele na verdade se refere ao ponto no qual a minha concavidade, a minha parábola, toca o eixo y, tá? Então, ó, dado ele, eu já sei que o ponto C, se ele for positivo, ele é esse ponto. Se ele for negativo, tá? Se fosse menos C, ele seria um ponto abaixo. E automaticamente a minha concavidade, se tivesse concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, ela tocaria esse ponto aí. Justamente, ela passaria tocando o eixo y nesse ponto. Beleza? Outras informações que você tem que saber sobre a equação. Você precisa transformar sua equação em uma equação e aí você determinar o valor de delta, né? Vocês sabem a fórmula aí, b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, e então aplicar a fórmula de delta, né? Menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o valor de A. Fazendo isso, você vai encontrar x' e x duas linhas. E aí vocês vão encontrar esses valores, né? A partir do valor de delta. Lembrando que se meu delta for maior que zero, x' vai ser um valor diferente de x duas linhas. Duas raízes reais e distintas. Se meu delta for igual a zero, x' é igual a x duas linhas. E se delta for menor do que zero, não vai existir raízes reais. Beleza. Sabendo disso, eu sei o seguinte, tá? Se eu encontrar duas raízes reais e distintas, o meu gráfico vai tocar o eixo x em dois pontos. X' e x duas linhas, certo? Se tiver com cavidade voltada para cima ou para baixo, vai tocar o eixo x em dois pontos, certo? Justamente nas raízes. Se for uma única raiz, toca o meu eixo x em apenas um único ponto. E se não tem raiz, não toca o eixo x, tá? Ou ela tem concavidade voltada para baixo, não tocando no eixo x, ou concavidade voltada para cima, não tocando também aí o meu eixo x, certo? Então temos que observar isso para saber em quantos pontos ela vai tocar o eixo x. Outro elemento que a gente tem que ter é o vértice, tá? X do vértice e o y do vértice. O vértice da parábola é dado por dois elementos, x do vértice e y do vértice. Para calcular cada um desses, x do vértice, eu utilizo a relação menos b sobre 2 vezes o valor de A. Para calcular y do vértice, utilizo a relação menos delta sobre 4 vezes o valor de A. Quem é o x do vértice e o y do vértice? O que ele representa? Ele representa o ponto no qual a minha parábola muda de sentido, tá? É o ponto de inflexão, é o ponto de mudança de comportamento.
Ou seja, esse cara aqui é o meu vértice. Esse cara aqui é o meu vértice. Observe que nesse ponto ela deixa de descer e começa a subir. Nesse ponto ela para de subir e começa a descer, certo? Então, o vértice da parábola nada mais é o ponto onde a parábola muda o seu comportamento. Então, você tendo esses três elementos, né? O valor de C, as raízes e o vértice, você constrói aí o gráfico da sua função sem nenhuma demora, tá? Vocês não precisam se matar construindo a tabela, calculando o valor numérico. Vamos ver um exemplo disso, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Vou pegar aqui uma função qualquer, uma função quadrática, bem simplesinha. Vamos observar aqui, para f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a 0, tá? Deixa eu ver aqui. Não, vou colocar 6, tá, pessoal? Para ficar mais fácil. Então, olha só. Primeiro vou transformar. Eu sei que a minha parábola cruza o eixo y no ponto 6, mas por enquanto vamos encontrar as raízes. X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. Aplicando o delta, eu tenho menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Meu delta vai dar igual, resolvendo isso, vai dar igual a 1. Ou seja, eu vou encontrar duas raízes reais e distintas. Quais são elas? X é igual a menos b, vai dar 5, né? Menos vezes menos já mais. Mais ou menos raiz quadrada de 1 dá 1, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. X vai ser igual a x', na verdade, né? Ó, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E x duas linhas vai ser igual a 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Tá aqui as minhas duas raízes, ou seja, o ponto no qual a minha concavidade toca o eixo x. E aí vou encontrar o x do vértice. X do vértice é igual a menos b, que é menos 5, sobre 2 vezes o valor de a, que é 2. Então, menos vezes menos dá mais, né? X do vértice vai ser igual a 5 meios. Ou se preferir, se você quiser colocar, x do vértice igual a 2,5. Y do vértice vai ser igual a menos delta. Quem é delta? 1, né? Então, menos 1 sobre 4 vezes o valor de a, que também é 1, que vai dar 4. Então, está aqui o valor do x do vértice. É menos 1/4. Menos 1/4. Feito isso, ó, posso traçar meu gráfico. Então, no meu gráfico, eu tenho o ponto 6, positivo. 6. Eu tenho os pontos 2 e 3 na reta x, 2 e 3. E tenho o ponto 5 meio, que é 2,5, tá aqui. 2,5. E tem um ponto menos 1/4. Vou colocar aqui menos 1/4. Traçado. Beleza, colocou aí seus pontos, ó. Tenho o meu gráfico. E o meu gráfico tem justamente esse comportamento. Certo? Tem justamente esse comportamento. Observe o seguinte, eu não perguntei sobre a concavidade, se ela voltava para cima ou para baixo, tá? Não perguntei, mas se você observar, A é 1. 1 é maior que 0, concavidade voltada para cima. Beleza? Então daí o meu gráfico, o esboço do gráfico. A gente não tem que construir um gráfico, tá? Porque é quase impossível fazer isso, porque o gráfico, na verdade, de uma função polinomial é uma coisa infinita, ele continua infinitamente. Então a gente faz um esboço para ver o comportamento desse gráfico. E aí está o esboço para a gente verificar esse comportamento. Falando da imagem da função. A imagem da função é dada pelo valor do y do vértice, tá? Quando você encontra o valor do y do vértice, que nesse caso é menos 1/4, ele define o começo da imagem. Lembra lá, tá? A imagem são os valores que eu encontro no meu contradomínio. O contradomínio de uma função do segundo grau é real. Tá? Mas nem todo valor do conjunto contradomínio recebe seta. Lembra lá do diagrama de Venn, né, de setinhas? Então, nem todo valor do contradomínio vai receber setas. Quem vai receber setas nesse caso aqui, ó, são todos os valores que estão acima, nesse caso, ó, que estão acima, ou melhor, que são maiores do que 1/4. Então, se eu quero construir a imagem, um conjunto imagem, é todo o valor x pertencente a R, tal que o meu y tem que ser maior do que menos 1/4. Quando eu encontro y maiores que menos 1/4, eu encontro o meu conjunto imagem. Então, você vai observar o comportamento do seu gráfico, tá? E você vai olhar o y do vértice.
Então, de acordo com o comportamento do gráfico e com o valor do y do vértice, eu defino o que é meu conjunto imagem. Eu sempre vou tracejar para onde está indo o meu gráfico, né? Deixa eu só fazer aqui um apanhado melhor, tá? Apagando esse exemplo, fazendo aqui um breve resumozão do que acontece com meus gráficos. Vamos lá. Então, ó, eu tenho A maior que zero e tenho A menor que zero. Nessa situação, eu tenho delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Então vamos lá o que é que acontece. Sei que aqui tudo é concavidade para cima, então tá aqui, ó. Concavidade para cima sempre vai ter esse comportamento, tá? E o meu, vou pegar aqui para mostrar que esse ponto aqui é o valor de C. Esse cara assim vai ser x', esse vai ser x duas linhas. E tá aqui o meu vértice. Meu y do vértice está aqui e a minha imagem é aqui para cima. Imagem, tá? Meu y do vértice determina o começo da imagem. Então, todo valor maior do que y do vértice. Quando delta é igual a zero, um único valor. Tá aqui. Certo? Esse ponto aqui é o ponto C. É o ponto C, o ponto no qual a minha parábola toca o eixo y. Esse cara aqui, esse ponto, ele é o meu y do vértice, tá? O y do vértice é igual a zero, na verdade, porque aqui o par ordenado é x e zero. O zero é o meu y do vértice, porque é o ponto de inflexão, é o ponto que ela muda de comportamento. Então, o y do vértice é o ponto zero. Logo, é onde começa a minha imagem. Também vai para cima por causa do comportamento do meu gráfico. E quando delta for menor que zero, observe o seguinte. O meu gráfico não toca o eixo x, porém eu tenho y do vértice, tá? Y do vértice está aqui, y do vértice. A minha imagem é daqui para cima. Lembra que quando delta é maior que zero, a minha imagem começa no y do vértice e é sempre maior do que, né? A imagem é sempre maior do que o y do vértice, maior ou igual, tá? Desculpa, coloca aí maior ou igual. Na mesma coisa aqui, a imagem é sempre o valor maior ou igual ao y do vértice. A minha imagem é sempre o valor maior ou igual ao y do vértice. Coloca lá. X pertence, y pertence aos reais, tal que y tem que ser maior ou igual àquele valor que representa o y do vértice. Quando minha concavidade é voltada para baixo, porque é menor que zero, então tem o seguinte. Minha concavidade é voltada para baixo. Meu ponto C, meu y do vértice. Meu y do vértice determina o começo da minha imagem. Então, ó, daqui para baixo, por causa do comportamento do gráfico que é voltado para baixo. Nesse caso, a minha imagem é valores menores ou iguais a y do vértice. Da mesma forma, quando ela toca o eixo x em apenas um único ponto. Meu ponto C, que é o ponto onde ela está cruzando o eixo y, tá? E aí eu tenho aqui o y do vértice. Y do vértice, que é a minha imagem. Logo, a minha imagem aqui começa no zero e vai até menos infinito. Ou seja, são menores ou iguais a y do vértice. Da mesma forma, quando ela não toca meu eixo x, meu y do vértice está aqui. E a minha imagem começa aqui. Logo, a imagem também é valores menores ou iguais a y do vértice. Observe que quando tem concavidade voltada para baixo, eu só preciso saber quem é o meu y do vértice. Então, o conjunto solução, ou melhor, o conjunto imagem sempre vai ser dado dessa forma. A imagem vai ser qualquer valor y que pertence aos reais, tal que o meu y sempre tem que ser menor ou igual a y do vértice para valores de A menores de que zero. E vai ser y maior, deixa eu colocar aqui, né? A menor que zero, esse comportamento. Para A maior que zero, o y vai ser sempre maior ou igual a y do vértice. Você só tem que mudar essa situação final aqui, tá? Encontrando o valor do y do vértice, você determina sua imagem. Não tem vista de cabeça nisso, tá, pessoal? É só observar o comportamento do gráfico, tá? Que a gente consegue determinar essas situações, beleza? Então, olha só, nossa revisão, nossa aula de hoje foi sobre essa situação, a construção do gráfico e sobre o conjunto imagem. E aí eu vou deixar exercício para vocês fazerem em casa, tá?
exercício da página 52, exercício 9, 10, 11 e 12 e exercício da página 55, 56, exercício número 13 e número 14. Façam esses exercícios e aí a gente corrige na nossa sala de aula.